Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Para você que vai acompanhar esse episódio agora, nesse instante, para você depois, que vai estar maratonando junto com os outros episódios, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e vamos juntos com mais um episódio muito bacana aqui no Ar, tá bom? Aproveitar aqui e pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, para que todo mundo possa saber também aqui que a gente está ao vivo. Peço para você compartilhar essa nossa live aqui, beleza? Lembrando que nós temos os nossos patrocinadores. Antes de apresentar o nosso convidado, queria agradecer aqui a Montana Automóveis. A Montana Automóveis tem tudo que você precisa para você trocar, financiar o seu carro e até vender. QR Code está na tela, só você entrar em contato com o pessoal, você vai encontrar veículos com até 2 anos de garantia. Temos o Sanso Studio, cuida do seu carro como se fosse deles, tá? O pessoal vai fazer a limpeza, lavagem, higienização, tudo o que você precisa com produtos de qualidade absoluta e um trabalho impecável. QR Code também, clicando aqui, você já vai ser direcionado. Dia 14 de setembro vai acontecer o Transforma Empreendedor aqui em Rio Preto. É um episódio sensacional, tá? Você não pode perder, é um evento sensacional, onde o No Ar, inclusive, vai estar presente. A gente vai estar fazendo aí podcast o dia inteiro, durante todo o evento, e para você fazer o seu network, conhecer um montão de gente legal. Para você se inscrever, para você comprar aí o seu ingresso, QR Code também está por aqui, você já vai ser direcionado 14 de setembro, não esqueça a data, tá bom? Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, novo site loja.fernandãobebidas.com.br e tem também o @Fernandão Bebidas no Instagram. E pra gente fechar essa primeira parte aqui dos patrocinadores, agradecer aqui a Tiflow, que é a marca que veste os artistas, sempre junto com a gente, nova loja também no Iguatemi e tem a promoção aqui do Dia dos Pais, tá? Pra você que não sabe o que presentear o seu pai, dê um presente, uma camiseta, uma t-shirt da Tiflow aqui em Rio Preto. Você entrando no site, colocando NOAR10, você tem 10% de desconto, qualquer compra no site. E agradecer também o Rei do Pão de Queijo, sempre junto com a gente. São 3 lojas por enquanto, tá? Tem na Badiba City, tem Rei do Pão de Queijo também na General, no Plaza Capital e em breve aqui no Dama. Beleza? Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Vamos aqui apresentar o nosso convidado. Estou muito feliz. Ele não sabe ainda, mas eu tenho uma história muito particular com ele e a gente vai estar falando sobre isso aqui. É um cara que tem uma história de vida, um testemunho tão lindo, uma coisa impressionante que com certeza você já deve conhecer, senão você vai conhecer, vai se emocionar e vai principalmente te motivar. Hoje, Erison Pontes com a gente por aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, Hamilton, boa tarde pessoal que está nos assistindo aí, você que está acompanhando, você que nos acompanha, é um prazer, uma alegria. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade, quando o Gil me falou, e me passou esse convite, assim, fiquei muito feliz de verdade. É uma alegria estar aqui. Deus abençoe vocês, hein? O que acontece? O Erison tá passando por Rio Preto, tem eventos aqui na cidade, E aí a gente, obviamente, já trocou uma ideia com ele e falou, cara, se tiver oportunidade, seria muito bacana. E ele, com uma generosidade muito grande, arrumou um tempinho aqui para poder trocar uma ideia com a gente, conversar com vocês, tá bom? Aproveitar e agradecer também aqui ao Gil e também ao Davi, galera da Metanoia, que liberou hoje, um pouquinho. Liberou. Daqui a pouquinho temos que devolver, já temos que devolver aqui, tá bom? É o seguinte, cara, a sua história, ela é incrível, Eu já acompanhei muita coisa sua, quando a gente se encontrou a primeira vez aqui, que foi no Congresso de Homens, no Encontro de Homens, que foi uma coisa impressionante.
E depois por isso que eu quero contar essa minha história com você. Eu queria que você contasse pra gente como que foi um pouquinho, né? Resumir um pouquinho da sua infância e como que foi esse seu começo. Ah, cara, pra quem não sabe, eu tenho 33 anos, né? Sei que não aparenta. Não, jovem, muito Se eu jovem. tirar a barba aqui, eu acho que eu chego a uns 16, mais ou menos. Não, 18, não vou jogar longe. Mas eu tenho 33 anos, eu fui criado, nascido e criado dentro de uma família católica. Eu sou de uma cidade, região metropolitana de Curitiba, chamada Itaperuçu, cidade pequena. Sim. Hoje tem 33 mil habitantes. Na época, tinha uns 20, por aí. E eu fui nascido e criado dentro de uma família católica, né? Desde pequeno, sempre ensinado nos costumes. Minha mãe sempre me ensinando o que era necessário dentro da fé católica. Eu ia para missa, e como toda criança de cidade pequena, eu ia para missa meio que obrigado, assim, né? Minha mãe falava assim, se não for, você vai pro inferno. E normal... Não tinha saída. Não tinha saída. O que eu fazia? Vai ou vai? Eu ia. Não quero ir pro inferno, nem sei o que é esse inferno, mas eu não quero ir. Porque se minha mãe tá falando que é ruim, é ruim. E fui criado nesse meio. Tentei ser coroinha com 8 anos de idade, não deu certo. Essa é uma história... Nossa, eu morava mais ou menos uns 30 minutos da paróquia andando. E aí foi marcado um negócio de coroinha lá, reunião de coroinha, e eu fui a pé. Na época a gente não tinha carro, não tinha nada. Eu fui a pé. Saí de casa cedinho, era 8 horas da manhã, marcado lá. Cheguei lá, tinha sido adiado, tinha um papel na igreja. Depois daquele dia eu nunca mais quis ser coroinha. Mas eu fiz parte da infância missionária, fiz a minha catequese. No meu tempo, a catequese era 1 ano para cada ano. Sim. Então, primeiro período, terceiro, no segundo, terceiro período, você fazia a primeira comunhão. Eu costumo dizer que eu fiz a minha primeira comunhão e nunca mais apareci na igreja. Fiz a primeira e última naquele tempo. Era como se fosse uma obrigação. Isso. Fez, concluiu, eu fiz por acabou. obrigação mesmo, né? Eu conto isso no meu testemunho. Eu fiz por obrigação porque eu não entendia a magnitude da fé católica, nada assim. Mas eu fui uma criança que vivi bem, fui bem educado, tinha ética, bons costumes, aprendi muito com os meus pais, o caráter eu desenvolvi com os meus pais, meus avós, mas eu tinha curiosidade, né? Então eu tinha curiosidade de tudo. Sim. Então eu vivi esse período, quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu falei, cara, não quero saber disso, porque eu não entendo, eu tô aqui por obrigação, eu peguei e saí. Eu saí, mas não saí. Eu continuava tocando aqui e ali. Já tinha começado a tocar teclado na época. Não cantava ainda. Uhum. Comecei a tocar teclado e daí chamavam para tocar. Eu tocava no grupo de oração das senhorinhas lá. Tocava num evento pequeno que tinha. Eu tocava na Santa Missa. Mas tipo, eu ia, tocava e sumia. Sim. Sumia. Fui querer descobrir as coisas da vida, assim, né? Sempre com o pensamento naquilo que meus pais me ensinavam. Mas mesmo assim eu quis descobrir muita coisa. Com 16 anos, meu irmão, 16 anos eu tive, tipo, a pior fase da minha vida. Que foi quando eu tive o primeiro contato com as drogas. Vixe. Acho que esse testemunho, tipo, contém em alguns lugares, mas eu tive contato com as drogas, então eu me afundei mesmo. Me afundei, mas não de uma forma... tudo é pesado com as drogas, né? Mas eu me afundei de uma forma, assim, que eu quis experimentar. Sim. Experimentei a maconha por um tempo, bastante tempo, 2 anos. 2 anos. E aí experimentei droga sintética. Eu nunca fui pro crack, pras drogas mais pesadas, assim, porque eu olhava, assim, a vibe de algumas pessoas e falava, não é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu cheguei a fazer muita coisa. Com 18 anos de idade, eu tive meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Porque até então eu tinha só ouvido falar, né? Sim. Ouvido falar naquilo que era transmitido, naquilo que as pessoas diziam, mas eu não tive um encontro com Jesus. Com 18 anos, num retiro, eu tive um encontro. Ali, meu irmão, minha vida mudou da água pro vinho, literalmente, assim. Eu mudei, a minha fisionomia mudou, meu jeito de pensar, meu jeito de agir, meu desejo pelas coisas de Deus mudaram, assim, num nível que eu queria ir para as coisas. Sim. Aí eu voltei para catequese com 18 anos, para fazer a minha crisma. Que a crisma na Igreja Católica é a confirmação. Sim. Seria eu dizendo, porque quando eu fui pequeno eu fui batizado, né? Uhum. Só que era responsabilidade dos meus pais. A gente sabe disso, né? Na Igreja Católica, muita gente pergunta por que vocês batizam criança e tal. E eu não entendia, hoje eu entendo. Porque quando eu sou criança, a responsabilidade da minha salvação está nas mãos dos meus pais. Sim. Então eles, como responsáveis, me entregam para Jesus no batismo. Quando eu faço a minha crisma, sou eu dizendo, eu quero confirmar o meu batismo. Eu assumo essa bronca, agora é por minha conta e risco.
Eu assumo o meu batismo. Então é aquele transbordar, aquele envio, a confirmação do seu batismo. Aí eu voltei. Só que demorou um pouquinho, né? Voltei com 18, comecei a caminhar ali, fiz a catequese, daí larguei na metade. Com 19, fiz de novo. Com 20 anos eu fiz a minha crisma. 20 anos eu confirmei. E aí com 20 anos eu já estava engajado na igreja, mas ali com 20 anos eu decidi de verdade. Eu falei, não, eu quero ser missionário. Eu já trabalhava. Sim. Trabalhava numa concessionária Mercedes. Muita coisa aconteceu na minha vida. Eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus como missionário. Na época, na comunidade católica Colo de Deus. E foi um período incrível na minha vida, assim, onde eu falei, cara, é isso que eu quero viver. Eu quero viver pro evangelho. Eu quero viver para Jesus. Ah, é isso, mas daí você não vai trabalhar, não vai ter renda? Não. Deus me chamou para missão, ele vai prover, eu vou trabalhar pelo reino e o reino vai me dar de comer, de beber, vai me dar onde morar. Não sabia de nada da minha vida, assim, o que ia acontecer. Mas Jesus me chamou, e quando ele me chamou, quando eu conheci ele de verdade, ele me chamou, eu fiquei tão impactado que eu não consegui dizer não. É muito forte, né? Eu não consegui. Tipo, eu tinha todos os motivos para dizer não. Tinha um emprego estável, podia fazer o que eu quisesse. Não que eu não possa com Jesus, Sim, mas, sim. tipo, eu tava vivendo uma vida legal. Não tinha uma vida, já tinha me recuperado, já tinha saído das drogas e tal. Por graça de Deus também. Mas, cara, ele me chamou, eu falei, cara, não tem como dizer não. Eu só fui. Aí eu larguei tudo. Larguei emprego, me despedi como Elias e Eliseu, né? Eu me despedi dos meus pais, eu queimei as minhas carroças lá, larguei tudo e falei, eu vou. Peguei uma capa, né? Entre aspas, uma capa, peguei o violão e fui. Foi embora. E desde então até agora, em nome de Jesus, assim, creio que pro resto da minha vida eu vou viver do evangelho, eu vou viver para Cristo, seja na riqueza, na pobreza. É como um casamento, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e até o dia em que eu vou encontrar Jesus e a gente vai ser mais unido ainda. Né? Amém. Essa parte que você falou que você tinha entrado nas drogas, né? Teve algum gatilho, alguma coisa que fez você experimentar ou você, sei lá, se revoltar, alguma coisa assim? Cara, por incrível que pareça, a galera acha que muito assim é revolta ou é algo psicológico. A minha família é incrível. Uhum. Eu nunca tive problema nenhum em casa, nenhum problema familiar. Eu não tive uma revolta. Foi a bendita da curiosidade. Isso é complicado. Eu rejeitei droga, cara, muito tempo, porque cidade pequena, chega, o pessoal oferece, eu sempre falava, não, sou careta, não gosto disso. Com 16, quase 17, né? Eu falo 16, mas era no finalzinho ali. Eu falei, cara, quero. E fui. Porque eu aprendi que o homem, o ser humano, tudo que ele quer, ele faz. Tudo. O homem quis inventar a lâmpada, ele deu um jeito e inventou Sim. a luz. Sei lá, descobriu a luz lá e canalizou e virou a lâmpada. O homem quis inventar tudo que a tecnologia ele quer, ele faz. Então, o que acontece? É o meu querer que eu preciso dominar. E eu não dominava naquela época. Não era um querer dominado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, eu só quis. Então, não teve um gatilho de nada, assim, para eu inserir no mundo das drogas. Por isso que eu gosto de muito, nas pregações, ressaltar isso. Não acho que uma pessoa que se envolveu com as drogas, ele teve um gatilho ou ele teve um problema gigantesco na vida. Talvez foi só curiosidade e ele se tornou escravo. Porque a droga, ela faz isso, né? Ela te escraviza. Ela te dá uma falsa liberdade aprisionada. Sim. Você é preso. Você não é livre de verdade. Então, comigo não teve gatilho, não. Foi curiosidade. Eu acho que por isso, pela graça de Deus, é claro, que eu consegui largar com tanta facilidade. Falei, mesmo dia que eu acordei, falei, eu quero, do mesmo jeito. Um dia eu acordei, não quero mais. E não quis. Parei. Foi graça de Deus mesmo, assim. Show. Pra você que tá acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá bom? Hoje o Erison Pontes aqui com a gente tá trocando uma ideia, um bate-papo bem bacana, falando sobre o seu testemunho, falando sobre a sua vida e também, né, essas questões que hoje em dia todo mundo tem dúvidas do que fazer na sua vida, né? O Erison tá contando um pouquinho pra gente, para que você possa entender. Quando que apareceu a Colo de Deus na sua vida? A Colo de Deus apareceu em 2012 na minha história, né? Eu já tinha um ministério de música, eu tava voltando assim, né? Uhum. Voltando à ativa, digamos. E aí eu tava tocando na Renovação Carismática Católica de Curitiba e tava coordenando o Ministério de Música da minha cidade, Ministério de Música e Artes, sempre muito bem engajado. Eu ia com muita sede ao pote, né? Então, onde eu me
propunha a atuar, eu atuava com tudo. Eu entregava tudo que eu tinha. E aí eu tava lá. E aí um belo dia, num retiro, o fundador da comunidade estava pregando e eu lembro que meu primo me acordou. Eu tinha passado em vigília da sexta pro sábado. Então eu fui dormir 4 horas da manhã do sábado. Sim, sim. E o fundador da Colo de Deus começou a pregar de manhã. Meu primo veio me acordar, era 11 horas da manhã. Primo, você tem que descer lá. Mano, você não sabe o que tá acontecendo lá naquele salão. Não sei te explicar, você tem que descer. Eu acordei, fui lá, joguei uma água na cara. Desci. Na hora que eu entrei na sala de palestra, onde tava tendo momento, tava todo mundo orando, mas tipo muito alto. Né? Eu já tinha contato com oração em línguas, com os dons e tudo mais. Mas quando eu cheguei, tava diferente. Era como se eu entrasse em outra atmosfera. Realmente, assim, eu senti no meu corpo, eu entrando naquela sala, parecia que eu tava entrando em outra atmosfera. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? E aí ele, no meio da pregação, no meio da oração, ele começou a pregação, e a pregação impactante. Eu falava, cara, que é isso? Como que é isso? Aí eu, terminando o momento de oração, foi uma loucura. Gente batendo a cabeça na parede, gente jogada no chão, chorando, e oração alta. E eu, cara, que é isso? E eu não tinha medo. Sabe? Não me causou um medo, me causou uma estranheza no começo, mas era algo bom. Eu sentia dentro de mim que era algo bom. Eu falei, cara, o que é isso? Acabou todo o momento, e aí eu fui conversar com o fundador, né, com o Hugo. E aí perguntei, cara, me explica quem são vocês e tal. Aí ele começou a me explicar. O que aconteceu aqui? O que é isso, né? Aí ele começou a me falar sobre a realidade de comunidades dentro da Igreja Católica. Ele falou, nós somos como a Canção Nova, como a Shalom. Você conhece a Shalom? Na minha cabeça eu pensei assim, cara, Shalom É uma banda. é uma banda. Conheço, eu falei pra ele, conheço. Você conhece a Canção Nova? Na minha cabeça, programa de TV? Conheço. Daí ele começou a me explicar e eu entendi que a Canção Nova era uma comunidade de pessoas que viviam em torno de um carisma. Sim. São pessoas católicas, apostólicas, romanas, obedientes ao Papa, obedientes à igreja, mas que Deus ele entrega um carisma específico, um jeito de ser católico, né, para aquela geração. E a Colo de Deus também era, na época pequenininha, quase ninguém conhecia a Colo de Deus. Eles iam lançar em 2013 a primeira música que estourou, que é Onde o Espírito de Deus Está. Sim. Né? Mas não tinha nada. E eu já comprei os CDs deles e tal, da comunidade, um CD ruim. Meu amigo, ruim de produção, só que a letra falava ao coração. Mano, foi gravado tipo sala de casa, assim. De verdade, assim. Parecia que tinha uma música que parecia que tava no banheiro, a outra parecia que tava na sala, a outra parecia que tava ao ar livre. Era terrível a produção. Mas aquilo falava tanto ao meu coração que eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, cara, o que eu faço agora da minha vida? E aí em 2013 eu comecei a caminhar mais com eles. Né? Comecei a ir na casa de missão, conhecer a realidade, como que eles viviam, como que... Em 2013 já comecei a caminhar junto com a Colo de Deus. Em 2014, eu era noivo. Na verdade eu namorava, e aí eu fiquei noivo dentro de um retiro da Colo de Deus em 2014, dia 26 de setembro de 2014. No retiro, foi um evento, vesti o terno de casamento, aí a minha namorada na época, ela colocou um vestido de noiva para dançar, porque ela achou que ia fazer uma apresentação de dança como noiva, que tinha uma música da Colo de Deus que falava, sou tua noiva, Senhor, vim aqui para te encontrar. E aí ela ia dançar. Chegou lá, tava eu e mais um outro amigo meu na época para pedir as duas em casamento. Eu ia pedir minha namorada e ele a namorada dele. Pedimos, foi lindo. E aí, em 2014 mesmo, a gente começou mais firme a caminhar com a Colo de Deus e já fazer o processo vocacional para sermos membros. Sim. Aí não éramos só amigos e iríamos ser membros da comunidade em 2014. A gente tentou em 2013, só que não bateu as agendas. E aí a gente caminhou 2013, 2014, a gente estava decidido a entrar. Fiquei noivo em setembro, final de setembro. No começo de outubro, no dia 8 de outubro, a gente estava numa célula e a minha noiva passou mal na célula. Tipo, teve uma aceleração de coração e passou muito mal. A gente levou ela no médico. Isso, 8 horas da noite ela passou mal. 11 horas ela piorou, a gente levou ela no médico. Ela deu uma melhorada, tomou soro.
Eu fui trabalhar no outro dia, recebi a mensagem da mãe dela que ela tinha piorado às 4 da manhã e tinha ido pro hospital na UTI. Eu fui correndo pro hospital, cheguei no hospital 8h40 da manhã, Hospital Cruz Vermelha de Curitiba. Fui numa salinha onde estava a mãe e a avó dela chorando e elas olharam para mim e falaram, ela não aguentou. Nossa. Então a minha noiva faleceu, né? E inclusive essa pessoa, essa noiva, Juliana Carini Cavalli, ela foi a pessoa responsável pela minha extrema mudança, assim. Né? Ela foi enviada por Deus para mudar a minha vida, para que eu tivesse uma decisão por Jesus, assim. Então eu devo muito a ela, assim. A gratidão eterna mesmo, o meu amor eterno para ela, porque foi uma fatalidade, né? Sim. Nós estávamos prontos para casar. E então ela veio a falecer. Quando ela faleceu, toda a comunidade Colo de Deus da época se mobilizou, foram no velório, me ajudaram, me apoiaram. E eu não tinha estrutura nenhuma na minha casa. A gente nunca tinha perdido ninguém. Sim. Né? Até hoje, assim. A única experiência com o falecimento que a gente teve foi o meu avô por parte paterna. Por parte paterna foi bem difícil também pra gente, mas... cara, uma pessoa jovem, ela tinha 17 anos. E a gente tinha acabado de ficar noiva, a gente tinha plano, ela tinha passado na faculdade. Ela era muito de Deus, ela dançava na igreja, dança profética mesmo, assim. Não somente apresentação, dança profética. E aí não tinha estrutura. E Deus me mandou a Colo de Deus para salvar a minha vida. Deus quis salvar a minha vida através da Colo de Deus, da obra Colo de Deus. E aí eles chegaram no... Eu lembro que a gente terminou de fechar o túmulo da Juliana, o fundador chegou para mim e falou, vamos passar uns dias lá em casa? Eu na hora falei, vamos. Porque a minha família não estava com estrutura. Sim. Né? Na época, a gente não tinha estrutura ainda para lidar com isso. E eu senti que foi um chamado de Deus, assim. Eu acredito que a minha família teria lidado bem, mas Deus, ele quis lidar de outra forma. Então eu fui, fiquei até 2019, como 2018, final de 2018 para 2019, como comunidade de vida, que é quando você entrega toda a sua vida. Sim. Você não trabalha para fora, você não tem outra coisa, você não tem renda nenhuma, você vive daquilo que tem para todo mundo. Se são em 10 e a gente recebe, sei lá, uma ajuda de R$1.000, R$1.000 é dividido entre os 10 ali, paga o aluguel, paga a comida, quem tá precisando de roupa de doação a gente usava, comia o que tinha e sempre foi muito bom e muito feliz nisso. E então eu fiquei até 2017. Essa foi minha história de começo com a Colo de Deus, né? Até o tempo que eu fiquei em comunidade de vida, né? Você sabe que uma das coisas mais sensacionais que tem Deus fala com a gente de várias formas, né? Mas a música, ela é uma forma impressionante de você... Principalmente aquelas pessoas que prestam atenção na letra. Porque às vezes você ouve uma música 300 vezes. Sim. E você até sabe o que canta, mas você nunca prestou atenção na letra, né? E você tem uma missão tão bonita, cara, porque não só pelas composições, pela música, aquilo que a Colo de Deus também faz, né, em relação... É um ministério tão forte, né, assim, de tocar as pessoas, que aí eu vejo que tudo aquilo que você passou até hoje, tudo aquilo que você ainda vai passar, porque a gente sabe que caminhando com Deus não é muito fácil, né? Não tem facilidade. A gente sabe que a gente é até atentado todo dia, né? Sim. E no cantar, talvez você vai conseguindo se soltar mais, compreender as coisas, e tem música que toca o coração, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu lado. Eu sei que você está até com o violão aqui. Falasse pra gente um pouquinho dessa sua parte. Porque igual você falou, eu já coisava com música, talvez você já tocou em algum barzinho, alguma coisa assim. E de repente, assim, muda, né? É uma coisa que é do mundo para uma coisa que é para Deus, né? As letras são diferentes e para tocar realmente o coração. Eu costumo dizer, assim, que não é desmerecendo nada, não é atacando ninguém, mas... Eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando, que a Igreja Católica Apostólica Romana, e não tô defendendo bandeira de igreja, nada disso, nem desmerecendo as outras, mas durante muito tempo a Igreja Católica foi a detentora das artes. As maiores artes vieram da Igreja Católica. Sim. Os maiores sonetos, a música clássica veio de dentro da Igreja Católica. Veio lá da raiz do canto gregoriano. As artes plásticas, você vai ver uma Capela Sistina da vida, você vai ver as pinturas de Roma, você vai ver as pinturas de dentro das igrejas antigas, você vê que a arte estava presente dentro da igreja. Por quê?
Porque é Deus que impera dentro da igreja e Deus é o maior artista. Sim. A gente, como artista, a gente não cria nada, né? Hoje em dia, a gente não cria, a gente copia e adapta, né? É assim. Só Deus ele tem o poder de criar algo do zero. A gente não. Só que... Por isso que quando eu tocava, toquei em barzinho já, né? Nessa parte da música eu tocava em barzinho, por porção, por comida mesmo, sim. né? De vez em quando rolava uma ajudinha, alguma coisa ali, um cachê que a gente chamava, né? Mas, tipo, eu tocava porque eu gostava. Na época do sertanejo universitário, quando começou a estourar o sertanejo universitário, tocava. Era a época no começo de Lua Santana. No começo lá, Meteoro da Paixão, lá pra baixo. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Era o gurizinho. Era o gurizinho. É. E aí eu tocava nos barzinhos, assim, mas mais pra curtir lá, porque daí você ia tocando e chegava as porções, você ia comendo, ia brincando ali e tal. Mas o que eu percebia? Era cópia. Né? Eu vou falar por mim, assim, eu não compunha. Sim. Porque é aquilo que eu te falei, nada se cria, tudo se copia. Só que algo acontece quando você consagra a tua musicalidade a Deus. Algo acontece. E aí você não vira o criador, porque você não vira Deus. Mas você começa a participar da criação com ele. Você começa a ser um co-criador. E aí realmente começam a vir as coisas novas. É isso, mas muita música ali que tem o campo harmônico, ele é limitado. Não tem como. Então não tem como você sair muito daquilo que é regra. Sim, sim. Senão vira bagunça, fica feio. Fica feio, precisa ter uma métrica ali. Você dá uma nota diferente lá, ok. Mas agora se você quiser fazer uma música toda diferente, vai ficar horrível. Não vai ficar métrica, não vai ficar audível, vai ficar um negócio incômodo, vai incomodar seu ouvido. Então tem essa métrica, mas as letras, o objetivo, isso vem da cocriação de Deus. E a parte de ministração é diferente da música. Sim. Existe o dom e existe o ministério. Uhum. O dom é aquilo que você, tipo, eu canto afinado ali, eu tenho o dom de trazer as pessoas, eu tenho um dom, isso é um dom. O ministério não. O ministério é quando você pega o seu dom e coloca a serviço das pessoas. Você não pega o seu dom para ganhar seguidor, você não pega o seu dom para ganhar dinheiro, você não pega o seu dom... E não tá errado você fazer isso. Se você é um artista, cara, pega o seu dom e coloca para frente, divulga, faz dinheiro, faz a sua vida, sim, sabe? Claro. Não tá errado. Só que quando você se diz um ministro, é você pegar todo aquele dom que você podia ganhar muito dinheiro com aquilo. Nossa, você podia. Podia. Você podia ganhar muito dinheiro com aquilo. Só que você pega aquilo e oferta em serviço. Ministério é serviço. Aí quando você junta os dois, você vira um ministro. E se você precisa se comportar como ministro. E Deus honra. Porque, irmão, você falou do Congresso dos Homens. Nossa Senhora. Congresso dos Homens, eu tava em uma das minhas piores fases. Verdade, cara. O Gil sabe. Eu te conto bem certinho no off depois. Mas eu tava muito mal. Eu tava prestes a me desligar da comunidade. Sim. Né? A comunidade que eu amo, uma comunidade que eu respeito, que eu acredito, que eu honro. E eu não sabia o porquê que eu tava precisando me desligar. Era um mover, eu tava me sentindo mal. Tinha acontecido várias coisas pessoais na minha vida, assim, que me deixaram muito pra baixo. E aí quando o Gil falou, cara, tá aqui, tá marcado e tal. Eu falei, não, Gil, eu vou. Porque eu funciono assim. No meio do sofrimento, eu não posso parar. Se eu parar, eu fico, eu estagno. Santa Catarina de Siena, se eu não me engano, ela diz assim, uma santa da Igreja Católica diz, quem não progride, volta atrás. Ou seja, eu vou parar aqui um pouquinho. Não, na vida de santidade, se você para, você não está estagnado no mesmo lugar, você está voltando para trás. Você está regredindo. Então eu tenho muito isso para minha vida, eu não posso parar. Quando Deus ele fala assim, meu filho, agora para, descansa. Ok. Mas por qualquer outra situação adversa, seja pela perda da minha noiva, seja por falta de qualidade de vida, seja por problema financeiro, seja por problemas, qualquer coisa, eu não posso parar, porque eu vou voltar atrás. E eu não tava num dia bem, não tava bom. Quando eu subi naquele palco sozinho, eu sempre cantei em dupla. Eu subi sozinho, veio várias coisas na minha cabeça, falei, eu não sou bom, eu não consigo sozinho, eu não vou conseguir. Aí eu lembrei, o que eu tô falando? Quem disse que eu tô sozinho? Eu nunca tive sozinho. Tá eu aqui no palco dando a cara, mas tá comigo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Virgem Maria, os santos, os anjos. Falei, cara,
eu não sou nada. Falei pra Deus no meu coração, eu não sou nada, mas ó, faz a tua vontade aqui. E foi. Além do que as pessoas sentiram naquele congresso, do que os homens sentiram naquele congresso, eu fui batizado no Espírito Santo. Sabe? Eu não tô lá pra oferecer um show. Eu tô lá pra rezar junto com as pessoas. Exatamente. Eu absorvo e tudo que eu tô lá. Sabe? Eu entrego tudo. Minha vida é assim. Se for pra fazer meia boca, eu nem faço. Se não for pra entregar tudo, eu nem vou. Não dei minha vida a troco de bala. Né? A gente costuma dizer isso na comunidade. Cara, e é uma coisa impressionante, né? Você tá falando sobre isso, que você não tava num dia bom, você não tava num dia bem, e você imagina você tá ali com 1.000 homens, né, cara? E provavelmente dos 1.000 homens também, 999 não estavam bem, né? Todo mundo procurando alguma coisa. E o que você passou, né, cara, eu vou ser sincero, eu posso dizer isso por mim, porque deu tudo errado pra eu não ir no congresso. Tudo aconteceu. Nossa. Eu passei um piriri um dia antes, me deu uma intoxicação alimentar, alguma coisa. Eu sei que eu acordei e falei, não tem problema. Eu vou levar um papel, levo um negócio ali, a rádio fica perto, qualquer coisa eu corro lá e vejo o que eu faço, mas eu vou. Quando eu cheguei, cara, que eu vi aquela quantidade de pessoas, todo mundo com a Bíblia na mão, tá? Todo mundo com o texto, todo mundo... Falei assim, cara, esse negócio aqui hoje vai ser uma coisa fora do normal, vai ser uma coisa fora do comum. Tem muita coisa que vai acontecer aqui. E passava aquele monte de gente e tal, e a hora que começou, né? E ali, por exemplo, eu conheci uma pessoa só, fora o Gil, do pessoal da comunidade. Mas eu conheci só uma pessoa e o cara ficou meio perto, a gente foi conversando, alguma coisa nesse sentido. E é impressionante, porque as coisas que você principalmente falou, e você falava durante tudo aquilo que estava acontecendo, tanto na parte da manhã, mas principalmente na parte da tarde, aquilo foi pra mim. E aí eu peguei e falei assim, cara, aí tanto é que na hora que você desceu, né, que você foi pegar uma água, uma coisinha, eu fui lá na hora, eu falei, cara, eu preciso tirar uma foto com esse cara, porque esse cara hoje, ele mexeu com o meu coração, e aí o pessoal veio, né, todo mundo, e cara, é impressionante assim, realmente, é Deus falando através da sua música, é Deus falando através daquilo que você transmite, né. O dia que eu tava aqui conversando com o padre Patrick, eu falei pra ele, padre, o senhor tem uma coisa diferente. Às vezes, não estou fazendo crítica, mas às vezes a gente vê muitos padres, né, usando o altar como palco, né? E ele não, ele realmente, ali é o altar, ali a atração principal do nosso show é Deus, né? Isso é muito interessante. E aquilo que aconteceu ali, cara, foi uma coisa mágica. Eu não tive piriri nenhum durante o dia. Caraca. Foi sossegado, foi tranquilo, tava ali sossegadão e muitas coisas aconteceram. Pessoas que eu conheço que foram depois, que aí você vai conversando, troca telefone na hora do almoço. E o mais bacana, né? Todo mundo tira a mesa, põe mesa, um rebuliço, mas deu tudo certo. E aí você vai conversando com a pessoa, depois você vai saber, a pessoa mora aqui em Rio Preto, eu não sabia que morava, a pessoa já eu te ouço na rádio, cara, eu não sabia que você era de Deus também. Falou, nós estamos aqui, né, cara? Nós estamos buscando o céu, não sei como é que vai ser, mas nós estamos buscando aqui, né? Nossa parte nós estamos fazendo. Nossa parte tá fazendo. E eu queria aproveitar que você tá com o violão aqui, para você mostrar um pouquinho desse seu dom e do ministério seu. Fica à vontade, a música que você sentir. Ok. Sim, fica à vontade. Vamos agora, para você que está nos assistindo, não esqueça, tá? De se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like sensacional pra gente. Inclusive o ar tá bom, você quer que diminui? Fica à vontade. Tá ótimo. Vamos ver aqui. Acho que foi, né? Então chama. Eu gosto sempre de uma música que ela não é minha. E eu tenho usado pra abrir muito shows, eventos, porque ela é um grito. Porque a galera entende assim... eu não sou missionário. Eu não sou missionário, não me denomino como missionário. Então, eu só sou batizado, eu sou aquele católico que faz o que tem que fazer. Não, todo católico é chamado a ser missionário, né? Você só precisa entregar aquilo que Deus te dá, né? Eu acho que foi uma das músicas que a gente abriu o congresso, se eu não me engano. Que foi a Desperta, né? Desperta. Pô, essa música é sensacional. Vou tocar ela aqui. Eu gosto de dizer assim que, apesar de ser uma música, sempre é um pedaço da alma de um missionário. Sim. Antes dela ser uma música, esse missionário
tinha essa oração no coração, né? E aqui tem oração de vários missionários, foi vários compositores aqui dentro, né? E a gente não senta para compor, como é de normal. A gente tá ali adorando a Jesus, dedilhando alguma coisa e de repente começa a cantar alguma coisa que tá no nosso coração. E isso vira música, né? Então vou cantar um pedacinho da Desperta aqui. Vamos lá. Bora lá. Vamos ver se vai com a voz, né? Ai, não posso fazer isso. Minha irmã vê, ela é fono. Minha irmã vê, ela me mata. Avivar o meu coração cansado de esperar. Religa a tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Jesus me ajuda agora no refrão alto. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão e no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão e no trono está. Aí eu lembro que eu emendei com que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cara, sensacional. Você que tá acompanhando aí, pelo amor de Deus, viu? Perdão aí que a voz já tá André, desgastada. O André, que é um dos maiores produtores que eu conheço aqui, fala Meu alguma Deus, coisa. que aqui pra vergonha. mim, Não, não, incrível, cara. Isso assim, depois de um almoço, numa churrascaria, não é? Com o bucho cheio. O bucho cheio e a gente fazendo aqui, cara. Não, sensacional. Sensacional, cara. Enquanto o Erson toma uma água aqui, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com a gente, tá bom? Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Obrigado aí mais uma vez a toda a equipe lá da Casa de Carnes Roseiral. Tem a carne de primeira qualidade absoluta aqui em São José do Rio Preto há mais de 40 anos, tá? Tudo que você precisa com qualidade demais você encontra na Casa de Carnes Roseiral. A Interessências, cara, é a loja mais perfumada aqui da cidade. Lá você encontra perfumes
finos, tem matérias-primas, aromatizadores, tudo que você precisa em essências, você encontra na Interessências, tá? Interessências.com.br, @Interessências também. A Y Steak, aquele restaurante especial que tem aquele sabor afetivo, tá bom? Aquele tempero especial, você encontra na Y Steak. Sempre de sexta a domingo, tem música ao vivo e muita comida boa pra você. QAP Armas e Munições também com a gente por aqui. Pra você que tá afim de tirar o seu registro, você pode procurar o pessoal da QAP, tudo legalizado, organizado e mais fácil pra você, tá? Com certeza você não vai ter dor de cabeça, nem hoje e nem nunca. QAP Armas e Munições, @QAP_Brasil. A Ana Campos, que é consórcio e consultoria, obrigado à nossa grande parceira, especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio junto com o Consórcio União. Você pode aí ter o sonho da sua casa própria, do seu carro, tudo que você quiser através do consórcio, com até sendo contemplado até a 4ª parcela. É show de bola, não é golpe, e o mais bacana de tudo isso é que você vai realizar o seu sonho. A Mariner Calçados junto com a gente também por aqui, 2 lojas em Rio Preto, tá? Você vai encontrar a Mariner ali na Independência com a Constituição e também lá no aeroporto, fica perto ali do posto, fica dentro do posto Monte Carlo, tá? Dia dos Pais chegando, cara, presentão da Mariner Calçados pra você, com certeza você vai gostar. O Maridon Burger House, que é o lugar que o Erson conhece. Amo. Né? O Neto, a Camila. Sim. Gente, a maior hamburgueria da cidade, lá é carne Angus direto na parrilha, tem costela, tem um monte de coisa bacana. Se você não conhece ainda, o Maridon tá vindo com muitas novidades aí, tá? Só você ir direto no @Maridon Burger pra você saber. O Mercadão Agropet também, com preço bom, ninguém compete. Você encontra o Mercadão Agropet em 8 unidades, 8 lojas. 6 em Rio Preto, tem em Badibacite e tem também na cidade de Ibirá. St. James Barbershop, pra você fazer seu cabelo, sua barba, é um estilo diferente, tá bom? Na verdade, assim, uma experiência que você tem em você fazer o seu corte de cabelo, a sua barba com 2 unidades. Tem a St. James no Vivendas e você vai encontrar a St. James também aqui no Dama, tá? Em frente ao Gaivota. A Encantar e Mimos Afetivos, que tá presenteando o Erson também com uma caneca personalizada com o nome dele aqui, que vai levar de recordação aí do nosso episódio aqui do No Ar. Obrigado de coração. Incrível. Você gosta de farofa? Gosto. Você vai receber um kit da farofa da Nega. São 5 sabores pra você, tá? Eita. Tem a tradicional, tem a de limão, tem também a farofa de banana, a picante e a caipira. Eu amo. É o maior acompanhamento do Brasil, tá? farofadanega.com.br para você que tá acompanhando. Agradecer a Barone Transportes também, sempre junto com a gente, para você que precisa de uma transportadora para logística da sua empresa, com qualidade absoluta e segurança total, Barone Transportes. E para fechar aqui, a rede de óticas Mercadão dos Óculos, tá? São 5 lojas junto com a gente por aqui. A 15 de novembro, Voluntários em São Paulo, Antônio de Godoy, Mufato Dama e Plaza Avenida Shopping. Mandar um abraço pro Rogério Simão, nosso arte finalista também. O Erson hoje ele tem compromisso aqui em São José do Rio Preto, na comunidade Metanoia. Sim. O Gil já falou que eu tenho que deixar ele daqui a pouquinho também num lugar aqui, um compromisso hoje. Vamos estar dando uma volta agora de tarde. Então hoje é um episódio um pouco mais curto, tá? Para você que está acompanhando, mas com certeza com aquela finalidade de levar até você, né, a mensagem da palavra de Deus, que é o mais importante que a gente sempre traz aqui também nos episódios do No Ar. Erson, outro dia a gente viu em relação à Canção Nova, o PHN mais uma vez que teve, que foi uma coisa absurda, né? E você falando que você foi muito jovem também, né, para as coisas de Deus. E é através, talvez, assim, do jovem que a gente vai conseguir alcançar mais gente e, principalmente, levar essa palavra, né, hoje em dia. Eu tenho certeza disso. E eu tenho pregado em vários lugares, né? Sim. Eu não sou um pregador como Gil Mota, mas estou trabalhando nisso também, né? A gente tem que anunciar da forma que dá, né? Sim. Da forma que a gente for chamado ali no momento. Nas minhas pregações eu tenho falado uma coisa muito séria com o jovem, né? Durante muito tempo, pelo menos na minha época, a gente foi muito freado, né? Falava assim, tem que parar com isso, jovem é muito barulhento, jovem não sei o quê, vocês fazem muito barulho, tem que ser mais calmo, vocês têm que amadurecer, não dá pra ficar nessa loucura, até pra Deus isso é feio. Só que, cara, quando eu olho pra Pentecostes, no dia em que o Espírito desceu sobre os discípulos, a palavra vai dizer que ele veio do céu como um vento impetuoso. Sim. Foi um barulho que foi ouvido por todos os lugares. Então, o que eu penso? Jovem, se você é barulhento dentro da igreja, seja barulhento, porque todo barulho, ele antecede um derramar do Espírito Santo. Então não deixa ninguém te calar, né? E Santa Catarina de Sena, de novo, vou falar dela. Tem alguma coisa com Santa Catarina de Sena.
ela tem uma frase que diz assim: jovens, se vocês forem o que vocês são chamados a ser, vocês colocarão fogo no mundo. Sim. E aí São João Paulo II veio, quando falou para a juventude, ele falou de novo essa frase: jovens, se vocês forem aquilo que Deus quer que vocês sejam, né, que vocês são chamados a ser, vocês vão colocar fogo no mundo. Então eu acho que realmente o jovem, ele é extremamente necessário para que aconteça um derramado do Espírito Santo, para que aconteça uma mudança geral no mundo. E a gente está vendo essa movimentação. O PHN foi o maior de todos os tempos. Acho que mais de 250 mil Sim. jovens lá. Aí depois você vai ver o Hallelujah em Fortaleza foi o maior também. Nem sei quantas pessoas passaram por lá. Eu acho que passaram mais de 2 milhões de pessoas, se eu não estou enganado. Mas aí tem, né? Nos períodos, né? Por dia. E aí você vai ver, fora do Brasil, tem um evento, eu esqueci o nome agora, que estava acontecendo, que era muito grande de jovem também, de adoração. Eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que quem está por dentro da internet ele já viu. Então tem algo acontecendo no meio da juventude. E deixa eu falar para você, demorou para isso acontecer. Já podia ter acontecido na minha época. Já podia acontecer, porque agora eu já tô, né, na fase adulta ali, né? Entrando na fase adulta. Mas quando eu era mais jovem, cara, eu sonhava com isso. Eu ver isso acontecendo nos dias de hoje enche o meu coração. Anima o meu ministério, sabe? Porque às vezes a gente fica meio desanimado, que nem eu falei, né? Só que quando eu vejo que tá acontecendo, aquilo que a gente lutou lá atrás está acontecendo. Por quê? Porque a gente é melhor do mundo? Não, porque Deus é bom. Deus, ele não falha. Então a juventude eu amo a juventude, não adianta. Ó, eu queria tocar em 2 assuntos aqui antes da gente ir para a última parte rapidinho. Que em relação à música, inclusive, parece que você teve uns padrinhos especiais que te ajudaram, né, nessa época. Sim. E é muito importante também isso aí, porque antigamente, gente, diferente de hoje você tem o seu padrinho ou madrinha, depois tem o padrinho de consagração, né? Isso. Antigamente era mais, né? Eram 3 casais, eu acho. 3 casais, na minha época. Eu tenho 3 casais de padrinho. E aí eles te auxiliaram realmente nessa questão. Cada casal de padrinho teve um papel fundamental na minha vida, assim, né? Na parte de trabalho, um casal na parte de trabalho, na parte da humildade, de caráter, outro na parte de me jogar pra cima na minha educação, que inclusive a minha madrinha, que é minha tia também, me ajudou muito nisso. Meu padrinho também me ajudou na parte profissional, trabalhei na oficina dele muito tempo, me ensinou muita coisa. E aí tem esse casal de padrinhos que me ajudou no impulsionar missionário mesmo, assim. O padrinho Josué e a madrinha Jane. E, tipo, eu ia lá pra casa deles e eu cantava com a filha deles, com a Jana, que inclusive é uma cantora católica hoje. E cantava com ela, assim, mas cantava nos karaokê, improvisado. E aí meu padrinho, ele é músico da Polícia Militar do Paraná. Ele faz parte da banda da Polícia Militar. E multi-instrumentista, muito sério naquilo que faz. E eu começava a ver ele tocar e eu comecei a pegar gosto. E aí no meio cristão, porque eles são muito, muito católicos, né? Então eles sempre me ensinaram nesse caminho da fé também. Então a música para mim sempre teve ligado muito com a minha fé católica. Eu não consigo desligar. Esse violão, ele é consagrado. Sim. Às vezes eu vou para um churrasco na casa dos meus pais lá, e aí, tipo, sempre tem os parentes que pedem para tocar uma moda, alguma coisa. Eu até tento, mas nesse violão não dá. Entendi. Eu já tentei. Não tenho nada contra. Num outro violão eu toco, mas esse aqui não, porque esse é o seu instrumento, a sua ferramenta para fazer outra coisa. E ele é um sacramental para mim. Ele é para quando eu subir no palco para adorar o nome de Jesus. Não tem outra coisa. Posso até tentar, mas não consigo. Ô Erso, agora tem uma parte também muito legal da sua história que eu achei emocionante, foi que de tudo que você passou, né, em relação também às drogas e tudo mais, a sua mãe ficou sabendo quando você estava dando o seu testemunho. Sim, mano do céu. Cara, porque eu acho assim, né, pra ela deve ter sido uma surpresa, um susto, mas a reação dela que eu achei extraordinária. Minha mãe é minha mãe. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Acho que melhor que a minha mãe, só a Nossa Senhora, só a Virgem Maria mesmo. Porque, cara, eu não vi ela chegando. Eu tava num retiro e eu tava dando meu testemunho diante de Jesus Eucarístico para centenas de jovens, assim. E eu já tava na caminhada já quase um ano. Sim. E, tipo, tudo que eu vivi de errado, eu nunca levei para dentro de casa. Meus pais nunca ficaram sabendo, assim, porque eu nunca dei problema, né? Foi só algo que me fez mal. Mas nunca levei para dentro da minha casa, graças a Deus. Então eu falei, não tem necessidade. Na hora certa eu vou falar. E aí eu dando meu testemunho, pai e tal, na casa de retiro, eu nunca imaginei que minha mãe ia estar por lá. Dei meu testemunho e tal, daí já
todo mundo saiu. Na hora que todo mundo saiu, eu olho lá no canto, assim, a minha mãe sentada. Tipo assim, ó. E Na agora? hora, como todo bom filho, eu pensei... O primeiro pensamento do filho, não importa quantos anos você tem, você vai pensar, vou apanhar. É. Porque, né? Pelo menos na nossa época, né? Cara, eu vou apanhar. Aí eu falei, não vou. Aí fui lá, cheguei perto dela, e mãe, ela... Filha, eu não sabia nada disso. Olha e aí. tal. Eu falei, mas o que você me diz? Ela falou, mas que bom que você tá aqui no caminho de Que Deus, legal, né? né, cara? Não importa o que você viveu. Ela falou um monte de coisa pra mim, assim, não importa. A mãe não liga, não. Que bom que você tá vivo, que você tá bem, que você entrou no eixo. Que show. Falei, que bom, mãe. Ué, só é o seguinte, pra gente terminar, quem te acompanha nas redes sociais, você saiu, né, da Colo de Deus, né? Sim. Você tá deixando a Colo de Deus. E hoje em dia você tá partindo para essa parte das missões também. Isso, aham. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, o desligamento da Colo de Deus, ele veio de uma forma tranquila. Eu gosto de dizer pra todo mundo, assim, eu amo o carisma, amo a comunidade, acredito no carisma e vou honrar esse carisma pro resto da minha vida. Só que é um novo tempo na minha vida, assim, onde eu preciso estender os galhos. Eu sou como uma árvore, né? Minha raiz está fincada na Colo de Deus. Eu tenho DNA Colo de Deus. Isso, eu sei quem eu sou, isso eu nunca tive dúvida. Só que eu precisava estender os meus galhos para um lugar onde, no momento, a comunidade não é que não pode, mas no momento não é o que a comunidade visa, né? Acredito que mais para frente, talvez, ela pense nisso. Mas foi um chamado de Deus e foi realmente um mover do Espírito. O Espírito fez igual Ezequiel. Ele me tirou de um lugar e me transportou para outro. Não teve o que fazer. E hoje eu ainda continuo como missionário, continuo da mesma forma, agindo da mesma forma, tratando da mesma forma. Só que hoje eu faço parte de uma produtora, de uma empresa de São Paulo que chama GBA, né? A mesma empresa que faz o Flavinho, inclusive. E que tem beijo, feito um Flávio, barulho ensurdecedor, né, gigantesco. cara? Um abraço, GBA, amo vocês, tô com saudade. E tipo, a gente tá fazendo coisas assim para o reino, sabe? Eu pretendo continuar fazendo tudo que eu fazia. Tudo. Desde de cantar, até pregar, ministrar. Porque essa é a minha vida. Como eu falei pra você, eu não posso parar. Sim. Que quem não progride volta atrás, né? Santa Catarina de Sena. Então, hoje tem o contato no meu Instagram lá, se você quiser entrar em contato pra me levar Já tá, pra sua inclusive, cidade. passando aqui pra gente, pessoal que tá aqui no @. Vai pegando lá, tem lá certinho, tem o número de telefone, entra em contato com eles lá. Me leva pra tua cidade, a gente vai fazer um barulho lá pra Jesus, a gente vai movimentar. Em nome de Jesus. Amém. Conta comigo. Cara, que Deus possa continuar pavimentando a estrada da sua vida com muita coisa boa, muita saúde principalmente, né? Obrigado pela sua generosidade de ter vindo até aqui, bater um papo com a gente. Hoje, como eu disse, um episódio um pouco mais curto, rápido. porque o Erison tem compromisso agora, tem um monte de coisa para poder fazer na parte da tarde. Eu queria entrar em alguns outros assuntos aqui, principalmente em relação Mas eu posso voltar às composições. aqui no próximo. Por isso, nós esperamos ter a parte 2, se Deus quiser, tá bom? Queria agradecer de coração. Ô, André, cadê a foto aqui? Nós tiramos uma foto aqui durante o evento que teve aqui em Rio Preto. Nós fizemos aqui na... Ah, tá aqui, tá na de cal. Olha lá. Tá vendo só? Sim, meu amigo. Show de bola, né, cara? Tava mais carequinha ali. E pô, foi sensacional. Queria te dizer do fundo do coração que você... mexeu com muita coisa que tava no meu coração, decisões que eu precisava tomar naquela semana, coisas que realmente, assim, eu sabia que não era Deus que estava falando comigo, e eu consegui identificar quem era que estava falando e falei, não, eu vou fazer porque Deus não quer isso, e graças a Deus deu certo. Então, obrigado, tá? Por tudo que você fez naquele dia, pela sua vida, que Deus possa abençoar sempre, Nossa Senhora também, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, para quem vai assistir o episódio depois, e encerrasse com uma música, pode ser uma composição sua, da Colo, qualquer uma. Você falou de Nossa Senhora, né? Acho que o maior recado que eu tenho para deixar pro mundo, assim, é que eu, Erison, eu trabalho muito com a unidade, eu queria falar isso. Sim. Né, já que senti no meu coração. Então eu trabalho muito nessa parte da unidade, né? Eu sou católico, apostólico, romano e nunca vou deixar de ser. Eu acho que não tem uma possibilidade disso. Mas eu amo meus irmãos evangélicos, amo os meus irmãos protestantes, amo os meus irmãos... Meus irmãos, eu amo. E eu gosto muito daquilo que nos une. E assim, a música que eu vou tocar é uma música de Nossa Senhora. Que Que por muito tempo
foi motivo de desunião, né? Sim. Mas eu não acredito nisso, não. Porque quando eu olho uma família, não sei se você já reparou, quando o pai morre, a mãe consegue arrebanhar toda a família. Sim. Quando a mãe morre, dificilmente o pai consegue complicado, arrebanhar uma família. É muito difícil. Então esse poder de unidade, eu acho que está nas mãos de Maria, nas mãos de Nossa Senhora, assim, como mãe. Não, eu não preciso falar nada disso, né? Que a gente sabe que Maria não é deusa, que nada disso. Sim. Mas é o poder de mãe, concedido por Deus. A mãe, ela tem esse poder de unir. E eu acredito muito que por Maria, essa unidade vai acontecer. Independente de rixas passadas, do que aconteceu. Eu amo isso. E a minha experiência com Nossa Senhora foi justamente através da minha mãe, né? Então eu quero dizer uma coisa pra você. Eu não vou entrar nesse assunto, vai ficar pra parte 2, vou deixar você curioso. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Tem essa imagem da mãe, independente se na sua casa você não teve, talvez você não teve uma imagem boa de mãe, essas coisas, mas tem essa imagem de mãe através de Maria. Uma mulher que teve coragem de entregar o seu filho, né? Para a tua e para minha salvação. Uma mulher que sofreu as dores da alma, que sofreu em silêncio, que permaneceu em pé. Nossa Senhora é responsável por dispensar as graças de Deus. A graça vem de Deus. Amém? A graça vem de Deus, o poder é de Deus, a glória é dele, a honra é dele. Mas essa graça que vem pra gente passa pelas mãos de Maria. Sim. Passa pelas mãos de Maria porque ela é dispensadora das graças, né? Eu acredito que quando a gente pede para uma mãe, a mãe vai falar pro filho. Não tem como você, como uma mãe... Não existe mãe que não fale do filho. Sim. Então, para você que é católico, cristão, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Não tenha medo, porque quanto mais você ama a Nossa Senhora, mais você ama a Jesus. Não tem como separar. Amém? Amém. Acho que a mensagem é essa. Eu vou voltar ainda. Vamos né? voltar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu Amém. quero dizer que foi uma honra para mim, uma alegria obrigado. estar aqui. Eu agradeço muito pela confiança de me trazer aqui. Que isso, pra mim é um privilégio, que é uma honra. E que Deus abençoe vocês. Essa é uma das músicas de trabalho, né? Já é antiga. Essa música tem... Cara, eu fiz ela 3 anos antes de entrar na Colo de Deus, pra você ter uma ideia. Mas até hoje ela faz sucesso com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, senhorinhas e senhores. Vamos encerrar com música então, né? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, gente. Pode, fica à vontade. Pra dar uma lubrificada, né? Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Oh, 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 estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente
presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. E viva a Virgem Maria. Diretamente dos estúdios da Filmix, aqui em Rio Preto. Um forte abraço para todos vocês. Mais uma vez, obrigado, viu, Erson? Obrigado, Bom retorno para Deus casa. abençoe. Que Deus te abençoe. E a gente se vê na parte 2, hein? Em nome de Jesus, um abraço para você que está nos assistindo aí. E fica esperto que logo vem a parte 2 aí. Deus isso abençoe. aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.